Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Eu tenho um enunciado que diz: analise o segmento abaixo e indique a alternativa que contenha a soma da quantidade de erros com o número de figuras de linguagem distintas. Eu tenho o segmento: manterei o mais absoluto sigilo. Eu tenho as alternativas como possíveis somas 4, 3, 2, 5 e 1, respectivamente. Primeiro ponto, vamos analisar as figuras de linguagem presentes no contexto. Uma é de fácil identificação, que é a elipse. Mas no que consiste a elipse? A elipse consiste na omissão de um termo facilmente identificável no contexto. Mas qual é esse termo? Lendo novamente o segmento, eu tenho: manterei o mais absoluto sigilo. Quem é o sujeito do verbo manter? É o pronome pessoal do caso reto, eu. Mas como essa identificação é feita? Pela desinência verbal. Manterei, eu manterei. Esse verbo está conjugado no futuro do presente do indicativo. Como eu o identifico? Identifico por essa terminação, rei. Se eu pegar qualquer verbo regular de primeira conjugação, de segunda conjugação ou de terceira conjugação, eu vou ver que essa estrutura é fixa. O verbo amar, eu amarei. O verbo beber, eu beberei. O verbo partir, eu partirei. É uma estrutura fixa, é a chamada desinência modo temporal. Então, identificamos já a primeira figura de linguagem. Agora, a omissão do sujeito constitui um erro? Não. O que muda é a classificação sintática. Se tivesse no contexto eu manterei o mais absoluto sigilo, estaria correto, eu teria um sujeito simples. Agora, quando eu estou omitindo o sujeito, não há erro nenhum. O que há é a mudança da classificação, que ele seria classificado como oculto, elíptico, desinencial, implícito ou subentendido. Então, por enquanto, a soma é 1. Agora, a outra figura de linguagem no contexto. Essa figura de linguagem é o pleonasmo. Mas o que é o pleonasmo? O pleonasmo consiste numa redundância excessiva, como, por exemplo, eu vou subir para cima. Se você sobe, logicamente você sobe para cima. Então há uma redundância absurda em você dizer isso. E no contexto A, o pleonasmo consiste em mais e absoluto no mesmo contexto. Mas por quê? Se uma coisa ela já é absoluta, ela já compreende a totalidade. Não faz sentido, não tem nexo eu intensificar uma coisa que já é absoluta. Eu estou sendo redundante. Eu estou reforçando. Se uma coisa é completa, se uma coisa é absoluta, ela tem 100% de chance de acontecer. Não há coerência em eu intensificar uma coisa que já é certa. Então, o pleonasmo consiste nisso. Uma linha de pensamento que talvez as pessoas possam ter tido na questão é o pleonasmo entre absoluto e sigilo. Só que essa expressão por si só não indica um pleonasmo, porque o sigilo ele nem sempre é absoluto. O sigilo ele pode ser parcial. Eu posso ter numa empresa o sigilo de uma informação em que somente os membros da diretoria saberiam da informação. Então, um sigilo parcial, não é um sigilo absoluto. Então, é claro que é possível colocar sigilo e absoluto sem que isso seja considerado um pleonasmo. Então, por enquanto, eu tenho duas figuras de linguagem. Agora, na questão dos erros. Como eu disse, a elipse não é um erro, mas o pleonasmo, além de ser uma figura de linguagem, é um vício de linguagem. E por ser um vício de linguagem, é considerado um erro. Então, eu tenho um erro no contexto que consiste em empregar o mais e o absoluto no mesmo contexto. Corrigindo, o período ficaria: manterei o absoluto sigilo. A presença ou ausência do artigo também não é considerado um erro. Então, eu tenho a soma total como 3. Eu tenho duas figuras de linguagem, a elipse, que consiste na omissão desse pronome pessoal do caso reto, eu tenho o pleonasmo, que consiste no emprego de mais e absoluto no mesmo contexto, e eu tenho esse erro, que é justamente o emprego de mais e absoluto no mesmo contexto. Porque o pleonasmo, além de ser uma figura de linguagem, é um vício de linguagem. Então, prejudica a intenção comunicativa. Então, eu tenho duas figuras de linguagem mais um erro,
soma total igual a 3. Gabarito, letra B. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.